Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã. E Queiroz começou a surgir no radar da Polícia Federal no âmbito da operação sobre desvio de joias. O alvo da operação da PF sobre desvio de joias, advogado da família Bolsonaro, escondeu Queiroz. E ele está, o ACF, ele é o VACEF, ele é o alvo principal da PF neste momento, no caso das joias de Bolsonaro, porque o celular dele continha muita coisa e foi no âmbito da investigação desse caso que surgiu esse cara que agora dá uma entrevista à revista Veja, uma entrevista bombástica. O Queiroz reclama de distanciamento do clã Bolsonaro e diz que o castigo vem a cavalo. Mais do que as finanças, ingressar na política é o objetivo número 1 daquele que já foi considerado um dos principais amigos do ex-presidente. Nas últimas semanas, o ex-policial militar Fabrício Queiroz parecia de bem com a vida. Em suas redes sociais ele postou imagens degustando vinho, jogando futebol com amigos, participando de solenidades e até comemorando a permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas nem sempre é assim, vez por outra o humor dele oscila. No fim do ano passado, por exemplo, ele gravou um áudio reclamando da falta de dinheiro, reclamando do abandono dos amigos e insinuando que teria informações que poderiam comprometer Jair Bolsonaro e sua família. Tô passando uma dificuldade muito grande e tô precisando de um dinheiro, tá? Natal chegando aqui. Eu vivo de fachada. Todo mundo acha que eu tenho dinheiro, mas só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruídos. E acrescentou, eu era um cara feliz, sempre tive minha correria e hoje sou um cara leproso. Fiquei hiper conhecido e não tenho apoio. Não adianta dar dinheiro, dinheiro não resolve, tem que dar é moral, uma posição para trabalhar, para encaixar meus filhos. Não foi a primeira vez que o Queiroz fez alertas gelados dirigidos ao clã Bolsonaro. É uma rotina que se repete desde que ele foi acusado de operar um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Bom, como sempre, o Queiroz ele destila ódio e também destila ameaças ao bolsonarismo. Uma pergunta, por exemplo, qual relação do senhor com a família Bolsonaro? Nunca mais falei com ninguém, a última vez foi com Flávio ano passado, já vai fazer um ano então, na época em que eu queria ser candidato. Depois disso nunca mais trocamos ideias. Eles não apoiaram. Se o Jair acenasse para mim com alguma coisa, com certeza eu seria deputado estadual hoje. Agora eles seguem com a vida. Por que vocês se afastaram? Na política é assim mesmo, tal. Dizem que o senhor guarda segredos que podem comprometer a família. Não tenho nada para falar deles, não tenho segredo nenhum. E se tivesse, a família dele não é melhor que a minha, para ele sacrificar a minha família e a dele ficar bem. Porque a dele está bem, na dele todos são políticos, todos ganham bem. Vou segurar a viola deles para para a minha se ferrar? Jamais. Está aqui a ameaça, né? Isso parece uma advertência de quem tem o que revelar. Ficam me cobrando isso, eu sempre digo, vou inventar, vão dizer que quero extorquir e chantagear, não tenho nada a dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, o senhor parece guardar muita mágoa. Ele diz que não tem mágoa com a família nesse sentido, mas a gente vê o que acontece quando tem ingratidão. O castigo vem a cavalo, ou seja, ele diz que não está chantageando, mas está chantageando. E aí, minha amiga, meu amigo,
o Queiroz, ele realmente entrou no radar da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes, que conduz, pelo menos por enquanto, até o Flávio Dino entrar no STF, ele conduz o inquérito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mas na verdade está tudo centralizado, joias, tudo centralizado na mão de Alexandre de Moraes. E o Moraes não deixou passar despercebido as ameaças de Queiroz, e desde aquele caso do Vacef que eu mostrei ali, que a Polícia Federal já começa a investigar essa relação. E não se espante se hora ou outra aparecer alguma operação na casa de Fabrício Queiroz. Por quê? Simplesmente por uma razão, porque ele é um arquivo vivo e ele pode levar os casos em relação a Bolsonaro a um outro patamar, um patamar miliciano, por assim dizer. Senhoras e senhores, é uma situação muito séria. A lição que bolsonaristas tiraram da aprovação de Flávio Dino para o STF foi uma lição bastante dura. Os bolsonaristas descobriram que não tem força para pedir impeachment de ministro do Supremo. Por quê? Eles conseguiram 33 votos contra Flávio Dino, movendo céus e terras, fazendo uma guerra contra o Flávio Dino. Sabe o que eles conseguiram? 33 votos. Sabe quantos eles precisam para derrubar o ministro do Supremo? 54. Então está bem longe. E a relação de Sérgio Moro com Bolsonaro parece um ioiô. Eles estavam juntos, eles estavam separados, depois se juntaram, o Moro foi para o ministério dele, o Bolsonaro aí apoiou a eleição do Moro, o Moro apoiou a eleição do Bolsonaro, e agora o Moro se afasta de novo do Bolsonaro com aquele caso envolvendo o abraço no Flávio Dino e as mensagens e tudo aquilo, com o suposto apoio dele a Flávio Dino. Então essa relação ioiô agora tem um novo afastamento de Moro do Bolsonaro. E o Lula colocou o bolsonarismo em pé de guerra contra o Sérgio Moro. Ao dizer, o Lula disse logo depois da eleição do Dino, que agora tem um comunista no STF. Ele disse isso para enlouquecer o bolsonarismo com essa história de comunismo. E com isso, a aproximação do Sérgio Moro com o Flávio Dino se torna ódio puro do bolsonarismo contra o Sérgio Moro. Direitos humanos serão ensinados aos policiais rodoviários federais. É uma corporação que tem demonstrado atos de selvageria, matando gente por aí que não para em bloqueios e inclusive ao ponto de enfiar uma pessoa dentro de um carro cheio de gás e matar a pessoa asfixiada só por uma divergência, por uma discussão. Então eles vão ter aulas de direitos humanos, combate ao racismo, população LGBT e povos originários. Tudo isso vai ser ensinado na formação dos policiais rodoviários federais. Disputa aberta para suceder Dino no Ministério da Justiça. Começou uma guerra. Na verdade, começou uma guerra contra o Lewandowski no Ministério da Justiça. Começou uma guerra pela vaga de Flávio Dino, que era bastante previsível. Vamos ver onde está essa guerra, não é? O candidato do PT é o líder do grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio Carvalho, coordenador. Ele é ligado ao PT, mas o próprio Carvalho disse que é Lewandowski, mas é aquela coisa, né? São todos jogos de palavra, é tudo jogo de palavras ali. O sujeito jamais vai dizer que é candidato a alguma coisa, porque senão ele se queima.
mas na verdade está todo mundo de olho nesse ministério. Começou uma guerra, o PT quer indicar o Carvalho de qualquer maneira, e tem outros grupos aí. No coração do Lula está o Lewandowski. Vamos ver até onde o Lula consegue resistir à pressão. No caso de Flávio Dino, tentaram tirar o Flávio Dino de tudo quanto é jeito e colocar, o PSB tentou colocar o seu, o PT tentou colocar outro nome, e o Lula resistiu e colocou Dino. Precisa de ver se dessa vez ele vai fazer a mesma coisa, vai manter a escolha para o Ministério da Justiça como sua. É um ministério muito delicado, as pressões são muito fortes e realmente não vai ser uma escolha fácil para o Lula. E a Procuradoria Eleitoral do Paraná vê abuso de Sérgio Moro e pede a cassação dele. E o advogado do PT, essa notícia já saiu ontem, mas tem aqui um fato, que é o advogado Luiz Eduardo Pessini, que representa o PT. Ele defende a atuação do PT nesse processo. Ele diz: desde o início do processo, os autores foram adjetivados de todo tipo de leviandades. Nos acusavam de perseguição. Hoje, a PGR do Paraná, em um parecer atento aos valores fundamentais da nossa democracia, reconheceu a necessidade de procedência de nossa ação e que o senador violou a lei e trapaceou para vencer as eleições. Temos certeza que a Justiça Eleitoral do Paraná não se furtará a sua história de intransigência com abuso de poder, cassando e declarando a inelegibilidade de Sérgio Moro e seu suplente. Para quem ainda não entendeu, porque é muito complicado, o noticiário ele não vai direto no ponto. Então deve ter, você pode ter entendido, mas tem muita gente que não está entendendo. Eu vou reduzir em uma frase, veja só. O que acontece? O Sérgio Moro, como candidato a senador, podia gastar em torno de 4 milhões de reais e ele gastou 7. Essa é a questão. Enquanto os outros candidatos só puderam gastar 4. Ou seja, ele desequilibrou a disputa com muito mais dinheiro do que os outros e por isso ele deve perder o mandato. E as tratativas de Marta Suplicy para voltar ao PT estão avançando. Ela vai jantar com Lula semana que vem, ela já está com quase 80 anos e pode virar vice de Boulos. O Lula está tentando de qualquer jeito, porque a Marta Suplicy tem uma força enorme na periferia de São Paulo, enorme, sempre teve, continua mantendo essa força. Ela é secretária do Nunes. O PT ainda não digeriu as críticas de Marta quando ela deixou o partido, não é? E agora o Lula, de qualquer forma, sabe que em política mágoa, e o Lula é o maior usuário dessa mentalidade de que em política não pode ter mágoa, sempre há espaço para uma reconciliação. Então aí a Marta pode vir para a candidatura do Boulos e, apesar da postura dela no passado, quando o PT estava caindo em desgraça, a Marta, ao lado do Boulos, ia tornar a candidatura dele imbatível. Mais uma jogada de mestre do Lula, mas que desafia a militância, não é? E reajuste da passagem amplia a lista de divergências em Tarcísio e Nunes. O Bolsonaro está querendo pular fora do Nunes, porque ele é um candidato sem carisma e a obra dele na cidade de São Paulo é um desastre, sem falar em muitas suspeitas que há sobre o prefeito da capital paulista. É uma eleição muito importante, o Lula está se empenhando pessoalmente, vai ser a eleição para prefeito mais importante e simbólica do Brasil e pode definir o tom da eleição, dizer quem ganhou, quem perdeu. Quem fizer o prefeito de São Paulo vai sair com uma vantagem para 2026, pela simples razão de que São Paulo, a cidade de São Paulo é maior do que muitos países aqui da América do Sul, para que você tenha uma ideia do tamanho da população de São Paulo, 12 milhões de habitantes numa só cidade. Então, e um PIB igual a de alguns países pequenos. Então a luta está muito grande e esse Nunes, o que é que ele tem feito aqui em São Paulo? Você vê São Paulo um canteiro de obras de condomínios de luxo, mas é 1, 2, 3 por quarteirão
nas melhores regiões mais valorizadas da cidade, e aí tem coisa. Eu conversava outro dia com um especialista da área e eu vou trazer novidades sobre isso. Juízes ganham 7 vezes mais que outros servidores, mas têm insatisfação com salário e carreira. Que ainda eles ganham 30 mil, mas ainda tem penduricalhos. O salário do juiz pode chegar a 100 mil por mês, eles acham que ganham pouco e eles se julgam acima de qualquer outra categoria no serviço público. Isso é uma coisa vergonhosa, é incompatível com a democracia. Está na hora de o Brasil consertar isso. É um abuso a magistratura fazer o que faz. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.